Vamos lá, basicamente esse vídeo vai ser o que eu aprendi gerenciando mais de 3 milhões em anúncios para shows. São mais de 2.600 shows anunciados e 4 anos de mercado. Na verdade, dei uma economizada nos números aqui, os números são um pouquinho mais para cima, mas eu dei uma arredondada mais para baixo. Mas vamos lá, basicamente, eu quero trazer um pouco da minha experiência, do que eu aprendi, o que eu desenvolvi nessa área. De antemão, eu falo para você que eu não sou dono dos 3 milhões e não faturei para o meu bolso os múltiplos milhões que eu vou mostrar para vocês logo mais. Eu trabalhava para uma produtora, ainda trabalho para essa produtora, graças a Deus. E essa produtora gerencia artista, sempre gerenciou artista, passou mais de, não sei, talvez uns 20 artistas aí durante esse período. E o que eu aprendi nesse tempo e ao mesmo tempo que eu desenvolvi. Então, vamos lá, vai ser bem legal esse papo. Primeiramente, eu quero dizer que o que mais me impressiona nesse mercado é o povo não conhecer realmente o próprio mercado. Se tem, eu falo que para algumas pessoas assim que o mercado de shows ele acabou parando um pouco no tempo. Pode ver que você não tem uma plataforma de gestão única para esse mercado e você também não tem muitas ações de marketing para esse mercado. E por quê? Tá? E eu falo que um dos grandes porquê é que até então os artistas sempre venderam muito sozinhos. Então, por exemplo, vamos fazer um show em Osasco, o artista é conhecido, chega lá em Osasco, coloca 300, 400 pessoas, 500 pessoas lá dentro. E basicamente aqui é um ponto, né? As pessoas acham realmente que o artista vende sozinho. E passou uma coisa? Sim, o artista é o maior ativo na venda de shows. O artista ser um artista bom, o artista ser um artista que é comprometido com as redes sociais, gosta de vender ingresso, fala do show, cara, sem dúvida, isso é o. Eu vou falar que é metade, na verdade é um pouco mais da metade. Vamos colocar ali 60%. Eu vou falar o 60% porque eu tenho um número mágico dizendo que basicamente toda a parte de marketing, ele faz basicamente 40% do grito. 60% é muito artista, porque o artista entrega o produto e as pessoas gostam de ver o artista. Então, independente, o artista sempre é fundamental, tá? Mas, só que muito do que as pessoas ignoram nesse mercado é o custo da logística hoje em dia. Então, vou dar exemplo. Antigamente, o artista vendia sozinho. Hoje não. Hoje tem o avião, o translado que é muito caro, o camarim do artista que é caro, o teatro que é muito caro, a tiqueteira que vai com 20%. Então, vou dar exemplo. Um show, às vezes, que fatura lá 50 mil, 100 mil, 200 mil, você vai ter uma porcentagem muito pequena. Então, e você também tem uma porcentagem muito pequena para investir também em anúncio. Então, o que eu aprendi também é que as pessoas, geralmente, esse mercado ignoram muitos custos que estão envolvidos. Eu vi esses dias um anúncio de um camarada aí dizendo, né, que é vendedor de ingressos. Cara, respeito todo mundo, eu também sou vendedor, mas a galera às vezes confunde marketing com, com falar coisas que não é. Vou dar exemplo, gastei R$ 1.000 e ganhei 5.000. Cara, uma coisa é ROAS, o que é? O retorno sobre anúncio. Uma outra coisa é o retorno líquido lá no final, quando divide pelo artista, divide com a produtora, divide com o teatro, divide com a etiqueteira, divide com todo mundo. Então, por exemplo, se às vezes você gasta 1.000 e você faturou 5, pô, em anúncio, mas na verdade você tomou prejuízo. Então, o anúncio ele é parte do processo. Por isso que vai ser bem legal esse papo aqui. Cara, eu tô bem empolgado pra gente terminar. Mas, e também não entender momentos favoráveis do mercado. Então, esse é um ponto, assim, sabe? Então, vou dar exemplo. As pessoas acabaram não entendendo esse momento favorável do mercado. Alguns surfaram, alguns perderam, alguns não entendem que no momento ruim você tem que se profissionalizar. E eu acredito que esse momento chegou. Por isso que a gente tem algumas soluções e estamos criando conteúdo, porque eu acredito que está no momento onde que você precise dar mais atenção ao mercado de shows e desenvolver tecnologias e tudo mais para esse mercado. E eu quero muito que esse ecossistema cresça, tá? Eu separei aqui alguns pontos, basicamente porque anúncio de show ele é diferente de todos os anúncios. Cara, tem muita gente aí que vende tráfego pago e fala de tráfego pago, fala das coisas. Até vou colocar um pouquinho aqui pra gente bater um papo. Fala muito sobre tráfego pago e não entende um pouco do contexto do tráfego pago de shows. Inclusive, eu odeio esse nome, sabe? Tipo, tráfego pago é muito ruim. É gestão de anúncio, gestor de anúncio. Cara, eu amo gestor de anúncio, porque gestor de anúncio é um cara que faz gestão. Porque você tem muito a ideia de que o gestor de tráfego pago ele é o resultado. Mas na verdade ele é só um meio, assim, sabe? Eu vou dar exemplo. Tem muita gente que coloca aí, faturou. Igual eu coloquei ali, que gastei 4 milhões.
Cara, tem gente que coloca o faturamento, vou dar exemplo. Vamos ver aqui, basicamente, por cima aqui, tá? Quanto que foi faturado nesses. Ó, vamos dar exemplo, ó. Eu coloquei aqui. Deixa eu mostrar minha tela. Pra você ver, eu não vou mostrar aqui basicamente os artistas, mas são campanhas aleatórias. Tem mais aqui, ó, 2.657 campanhas, né? Tinha falado que tinha mais de 2.600 campanhas. Cada campanha sempre é um show, tá? No meu caso, eu uso assim. Então, nós temos aqui um valor total de 3.050 de 1º de dezembro de 2023 a 19 de junho de 2026. São mais de 20 artistas, tá? E basicamente 3 milhões virou 25 milhões. Então a gente tem um ROI de 8. A cada R$ 1 gasto, voltou 8, tá? Então, assim, isso é o que eu quero trazer, porque realmente eu tenho os números, entendo das coisas que eu tô falando, eu fiz milhares de testes, são mais de 4 anos. É porque, assim, eu coloquei um filtro aqui para aparecer o retorno, mas se eu colocar um filtro que não aparece retorno, ó, foram 3.730 valores gastos em campanhas. Daí, como você vai lá para trás, ó, 19 de maio de 2023, você se perde dados, tá? Você perde um pouco de dados. O que eu aprendi, basicamente, nessa pegada aí de anúncios, né, milhões investidos, né, mais 3 milhões e 700, a gente falou ali de 25 milhões de retorno, mas não estou levando em consideração aquele tempo, não estou levando em consideração outras coisas, mas o ponto é o seguinte, muito se acha que o gestor de anúncio, eu poderia colocar lá mais de 25 milhões faturados, cara, não fui eu que faturei. Tipo assim, na verdade, o meu papel não é muito diferente de um cara que coloca uma placa na rua. É só, simplesmente, o cara vai olhar assim, o marqueteiro lá da antiga vai falar, cara, essa placa aqui passa muito aqui, pessoas assim, assado, eu acredito que vai ter todo dia vai ter 1.000 pessoas passando aqui, acredito que vai ter uma visibilidade. O que eu faço? Eu pego esse anúncio e mostro pra pessoa certa, quem conhece o artista, quem tem potencial. Cara, o gestor de anúncio, ele faz isso. Por isso que o gestor de anúncio, os caras se venderam como se eles fossem os caras, mas na verdade não. E por isso que eu vim aqui falar o porquê o anúncio de show é bem diferente, porque ele faz parte de um processo, e é um processo, então vou dar exemplo, tem gente que tá vendendo aí que você precisa de criativos, né? Cara, você precisa de 10, 15, 20, 30. Cara, você precisa do máximo criativo que você puder. De show, de estáticos, carrossel e dinâmicos. Mas por muito tempo a gente só usou o estático, porque o estático sempre funcionava. Hoje a gente tá usando mais alguns com os vídeos, porque os Reels estão vendendo bastante também. Então, tá vendo que é algumas estratégias. Tem um tempo que a gente fez muito carrossel, tem tempo que a gente fez muito estático, a gente fez dinâmico, que é aqueles. Como que é o nome? Esqueci. É basicamente um post estático com movimento, assim, né? Que a gente chama de emotion. Então, vou dar exemplo, tem muito. Mas por que o anúncio de show é bem diferente? Primeiro, a gente tem uma variação muito grande da demanda pelo artista nas cidades. Eu vou dar exemplo aqui. Opa. Demanda varia por cidade. Cada praça tem seu próprio comportamento. Então, vou dar exemplo. Um artista que vai muito bem no Nordeste, quando ele chega no Sul, cara, é a mesma campanha, a mesma estrutura de campanha, e é um pouco diferente. O que a gente faz? Depende. Depende, porque tem campanhas que a gente consegue antes prever que aquela cidade não é boa, então a gente não vai, né? E é isso que eu quero bater um papo aqui daqui a pouco. Então, vou dar exemplo, cada cidade. Então, a gente tem que se basear sempre no como que foi o ano passado naquela cidade. Se a gente voltar a cada 6 meses, diminui a expectativa do show. Então, tá vendo? A cidade é o mais importante. Então, vou dar exemplo, demanda. E as mudanças, você não pode fazer, pô, que deu certo em Maringá, vai dar certo em Ubatuba. Vai dar certo em Salvador. Cara, toda cidade tem sua demanda. Então, você tem artistas que rodam muito bem no sul, tem artistas que rodam muito bem no norte. E tem artistas que a gente vai trazendo ele, que ele se torna muito bom lá. E também o trabalho, né, assim por diante. Mas, primeira coisa, a campanha não é feita simplesmente simplesmente baseada no show, na cidade. Então, a gente sempre vê a cidade como a maior variável. Então, falando, essa cidade o artista tem uma capacidade. Então, não é só o artista ou a minha capacidade de gerar anúncio, pô, a cidade, se é uma cidade boa, ele vai bombar. Claro que se é uma cidade média, pode ser que ele não tenha 3, 4 sessões, mas ele vai ir bem lá e vai fazer parte de toda a logística às vezes está passando por lá e faz show, então depende muito. Beleza. Outra coisa também, que além de você ter uma variação por cidade, você também tem a questão de ticket médio. É um ticket médio bem baixo, assim, vou dar exemplo. Quando a gente fala de gestão de anúncio, a gente vai falar às vezes, de gerenciar,
gerar demanda. Então, por exemplo, a gente faz um anúncio para a pessoa conhecer o nosso produto, o nosso serviço, o nosso artista, e depois a gente mostra ali para ele vender, daí depois ele pode vir falar com a gente. Tô falando um funil normal, tá? Geralmente é assim que funciona. É muito complicado, porque é um ticket muito baixo, porque, por exemplo, você não consegue simplesmente, vou gerar uma demanda, vou impactar para esquentar a pessoa, daí eu vou pegar e vou falar que eu tô chegando com o show, e daí porque esse processo ele vai custar muito caro. A gente tem que pagar basicamente R$10 no lead, R$6 no lead, R$7 no lead. A gente precisa pagar, porque se a gente gastar R$60 no lead, R$40 no lead, a chance de você ter prejuízo é muito grande. Mas você gastou 40, no lead não, na compra, R$40 para a pessoa comprar o seu ingresso. Pô, mas a pessoa comprou um ingresso de 80. Mas beleza, então você ganhou R$40 ali. Mas daí tem mais o custo do teatro, tem mais o custo de todos os processos. Então, tá vendo que o ticket é muito baixo, então precisa realmente de uma estratégia diferente para esse mercado. A gente trabalha realmente com uma venda direta, então, e a maioria das vezes não tem funil, é um pouco funil, e o ingresso, que é um objetivo ali imediato, né? Então, vou dar exemplo. Os desafios do mercado. A verba é bem limitada também. Outro ponto que eu coloquei, que a gente tem geralmente aqui quando eu vou anunciar, a gente tem R$3 por assento. Então, por exemplo, a pessoa vai para Curitiba no teatro de 1.000 pessoas. A gente tem R$3.000 para esse show. Mas a gente nunca usa, cada compra custa R$3. Geralmente custa R$8, R$10, que é um custo muito bom, dependendo de quanto que é o ticket médio, dependendo de como que é o tamanho da cidade. Então, tem esses poréns. Então, você não pode ficar fazendo, vamos dar exemplo, trabalhando a mesma pessoa há muito tempo, porque você tem que bater nela e vender. Tem que ser, tipo, uma coisa direta. Então, o artista tem que estar muito bem, tipo, para aquela cidade, o custo tem que estar bem acessível para aquele público, você tem que ter um anúncio que está validado, você tem que ter uma estratégia de comunicação mais barata. Então, e é isso que a gente vai falar um pouquinho. E também tem a questão, né? Às vezes a gente vai fazer um show numa cidade e nem tem pixel. O que é pixel? Basicamente, eu consigo colocar dentro da etiqueteira. Esse investigador, ele consegue ir lá na etiqueteira e sempre quando uma pessoa compra, esse investigador pega e manda para mim, ó, comprou. E eu consigo basicamente fazer o quê? Ó, esse anúncio vendeu, essa campanha vendeu 10. Essa campanha veio em 30, 40, e eu consigo otimizar a campanha que eu estou fazendo. Se não tem pixel, que a maioria das etiqueteiras tem muita dificuldade ainda, automaticamente a gente fica no escuro. Um grande problema. Isso é um grande problema, porque, por exemplo, se a etiqueteira devolve pra gente, a gente consegue otimizar, senão a gente simplesmente vai olhar os dados por fora, a campanha nunca vai conseguir pegar o máximo, porque ele sempre vai estar procurando pessoas que compram. A gente pode fazer campanhas de outros objetivos, mas não vendem tão bem. Então, e também tem um ponto das janelas críticas. Por quê? Porque é tão diferente. Se eu abrir o show 3 meses antes, você concorda comigo que a partir do momento que eu abri o show para venda, eu anunciei ali, vai ter aqueles super fãs. Aqueles super fãs vão comprar, pô, cara, comprar com 3 meses de antecedência. Em toda a cidade tem um super fã. Então, e geralmente eles compram. Então, vou dar exemplo. Eu tenho lá 400 ingressos para aquela cidade. Geralmente lá, vamos lá, 50 ingressos, 70 ingressos, eles vão ser vendidos meio que nos primeiros 15 dias. E aí que tá o grande problema, porque você tem uma verba para 3 meses, então você tem lá R$3.000. Você vai trabalhar 1.000 por mês, mas nos primeiros 15 dias vendeu bem, custo vai lá embaixo. Mas ao mesmo tempo você começa a parar de vender. Então você tem 15 dias menos, basicamente. Você tem 2 meses eu chamo de barriga, tá? Esse aí eu chamo, tá? É uma barriga onde as pessoas não gostam de comprar. Onde as pessoas falam, não é o super fã, não tem um estímulo, então você vai gastando o teu anúncio ali, mas ele, na verdade, o certo, eu falo, a gente não faz isso, mas o certo seria até parar a campanha, passar lá um mês, depois voltar a campanha, porque você acaba perdendo dinheiro e quando você precisa do dinheiro você não vai ter. Mas mesmo assim, tem artistas que vão vendendo mensalmente, diariamente. A própria campanha do Facebook, ele vai entendendo, não é sempre que isso acontece, mas existe ali uma barriga bem grande. Só que também, se você abrir um show 30 dias, você abre para venda 30 dias antes, você começa ali com os bons e você já vai para os finalmente e você acaba vendendo rápido. E você fica, mas será que vender nos 30 dias é bom? Não. Por quê? Porque a gente tem um ponto que assim, se você está vendendo, fazendo um show e ele esgota rápido, você tem a possibilidade de abrir uma extra. E a extra que realmente se ganha muita grana. Porque você já pagou teatro, já pagou logística, você já pagou, né? Então, a extra que faz. E às vezes você está num teatro de 400, fazer uma extra, com 100 você
é mais 1h30 de show, mas com 100 pessoas, 200 pessoas, você vai fazer uma grana até maior que aquela primeira. Então, a extra geralmente deveria ser o grande objetivo, tá? Então, e por isso que você ter 30 dias para uma campanha ruim, 90 é uma barriga grande. Então, barriga pequena, barriga grande. Então, como que eu faço? Você tem que ter algumas estratégias para meio de campanha, abrir com. Sempre falo que 60 dias é o ideal, ter uma estratégia para pegar os super fãs antes. Então, a gente vai falar aqui e é um pouco também vai falar. Então, passamos um pouco ali dessa questão do mercado, de entender o mercado, porque os anúncios são um pouco diferentes para esse mercado. E eu vou levantar outro ponto aqui, que é basicamente as armadilhas, né? Qual que é os erros mais comuns nessas horas. E talvez eu tenha falado alguns aqui, porque eu tô colocando os tópicos aqui, mas nem todos eu tô lembrando dos que vai vir, né? É normal. Vamos lá. Qual que é os erros mais comuns? Primeiro, não ter a ferramenta para gerenciar interessados. Cara, aí aponta assim. Ó, isso aqui mudou tanto o jogo que eu vou falar que eu sou o único que faz isso. Eu sou o único que faz isso de uma maneira bem feita, porque é uma estratégia normal. Por exemplo, basicamente, se eu tenho lá 300 pessoas interessadas no show do artista X em Mocotó do Sul. Cara, eu já sei que se eu tenho 500 pessoas lá que entraram na minha lista interessadas no show do cara. Quando eu vou pra lá, eu simplesmente já sei que tem uma demanda por ele lá. E aí que fica tudo mais fácil, porque eu já sei que tem uma demanda. No próximo ano que você for lá, você já tem. Pô, cara, Mocotó é bom. Cidades em volta deve ter bom também. Então, você começa a prever. E aí que vem. é, é, Vou dar exemplo a Link Show. Opa, a Link Show. A Link Show é uma ferramenta que eu desenvolvi, tá? Que eu desenvolvi para gerenciar pessoas interessadas. Então, vou dar exemplo. Cara, eu fazia tudo isso aqui na mão muito tempo atrás. Agora, graças a Deus, a gente tem essa ferramenta. É uma ferramenta que você também pode usar. Hoje nós temos aí artistas que estão usando essa ferramenta. Ó, hoje aqui, ó, a Link Show, a gente tem o Emerson Ceará, Júlio Lisboa, o Glauber Cunha, o Bessou. Vai lá na bio dos caras lá do Magia. Tem o Leandro Leite, tá? Vai lá na bio dos caras e clica lá para você ver a experiência, tá? Mas vamos dar um exemplo. Ó. Esse artista aqui, ele tem 13.925 pessoas interessadas nos shows dele. Então, vou dar exemplo, ó, top 30 cidades com mais leads. Então, o que é? Então, a gente tem Rio de Janeiro, que ele tem 1.052 pessoas interessadas, Porto Alegre, 910, São Paulo, 600, né? Agora, qual que é a cidade que essa aqui tem show também, tem algumas que tem show, por exemplo, Porto Alegre não tem show, mas tem 910 pessoas ali que gostam dele. Uberlândia, Uberaba, Juiz de Fora, Vitória, tá? Então, como que funciona para você gerenciar? Basicamente, você tem lá um link show, né? Que é basicamente um gerenciador de links de show, que basicamente é feito para esse mercado. A link show é feito para esse mercado. Você vai ter, ó lá, Campinas, clicou, vai pro show de Campinas esse artista, tá? Eu tô falando da plataforma aqui, não é nenhum merchandising, mas é uma plataforma que você pode acessar. Ela tem um preço muito acessível. Cara, é maravilhosa que eu vou. Cara, eu queria só falar dela também, porque basicamente é o que faz. Mas só que é muita. Fazer a pré-lista, tem gente que faz aí pelo Forms e tudo mais. Só que existe um grande porém. O que você vai fazer com essa lista? Como que você gerencia essa lista? E aí que entra a Link Show, porque eu vou dar exemplo, se você simplesmente pode chegar aqui, tô ali no artista, selecionei um show que ele vai ter lá, eu vou pegar aqui, né, pegar vamos colocar aqui, Santos, vamos ver quantas pessoas têm interessadas no show dessa pessoa em Santos. Cara, tem 259 pessoas interessadas no show desse artista em Santos. Tá? Vamos se dizer, aqui eu, né, tirar os dados sensíveis aqui, mas vamos dizer que eu quero fazer um disparo para mostrar que eu estou chegando nessa cidade. Então você simplesmente seleciona, né? Selecionou os leads. Você vai selecionar um número ali que você vai disparar. Esse número aqui é um dos números que a Link Show disponibiliza e tudo mais. E qualquer ferramenta, você de disparo eles iam bloquear, mas a Link Show ela não tem bloqueio. Você simplesmente pode disparar para 1.000, 10.000, 15.000 pessoas, ela não tem bloqueio. Então, vou dar exemplo, você seleciona o template que você vai usar. Então, vamos dar exemplo aqui, esse aqui vai ser no dia 10/7. Pô, tá ali, né? Vamos colocar aqui uma mensagem mais... A última chance, não fique de fora desse grande show. Esses números aqui são as variáveis. Então, por exemplo, o nome da pessoa, o link do show que é gerenciado aqui dentro, tá? Da Link Show. Então, cara, você simplesmente chega aqui e aperta enviar. E como você selecionou 259, apertou aqui, ele vai mandando. Alguns dá falha, porque a pessoa trocou o número. Cara, você já sai na frente. Imagine basicamente você começa um show
Vou dar exemplo, tem uma lista de 259. Você quer fazer um show lá, agora já tem um link de venda? Manda para essas pessoas que abriu. É um cara que gosta do artista, é o público do artista e ele que vai mandar para outras pessoas. A gente já chegou a lotar sessões assim só com um disparo, né? Vou dar exemplo, essa aqui é uma cidade que tem 259, mas tem cidade que tem 1.000, 10.000. É complicado, cara. Tem artistas aí que tem uma pancada em uma cidade. Às vezes a gente tem que fazer só seleção, mandar só para 1.000, porque senão é complicado. E daí aqui também, inclusive, cara, além de você ter a gerenciador, também tem aqui para gerenciar o corporativo, né? Porque para quantos leads tem em Rio Branco, quantos leads tem e tal, quantas cidades que eu tenho, não tenho show. Você pode cruzar dados, se basicamente merchandise, né? Que é gigante, mas voltamos. Então, não ter uma ferramenta de gerenciar interessados, tem uma base organizada, cada lançamento começa do zero. Aqui não. Por exemplo, se um artista perdeu agora todo o seu Instagram. Cara, você tem lá uma lista de 10, 19 mil pessoas para fazer alguns shows, às vezes para fazer um capital, por exemplo, mandar uma mensagem para os 19 mil falando que eu perdi. E basicamente tá aqui minha agenda de show. E se quiser também participar de algum lançamento que tá acontecendo ali, pô, tem uma base, entendeu? Gigante. Outro ponto também, não ter uma máquina, ter máquina de criativos, né? Vídeos, imagens em volume, não só uma peça. Tem muito disso, né? Ter só o estático. Só que acontece, tem muito vendendo tudo é um criativo, cara, vou lendo aqui, né, mas basicamente, às vezes tá falando que é um criativo só, vai mudar o jogo, tem que fazer um criativo respondendo uma perguntinha, mas tem, cara, não, cara, é um momento, uma chamada pra cidade, oi, Ribeirão Preto, tô chegando aí, tudo mais, pra quem gosta, você tem um banner que é simplesmente tua foto com a data, porque isso é muito bom, porque os super fãs, eles só precisam disso, né, às vezes você quer, né, trazer um sentimento, fala da cidade, fala. Poxa, eu sempre gosto quando o artista fala da cidade, eu sempre gosto que ele fale alguma coisa. Não vejo a hora de ir pra Minas, comer um pão de queijo, com saudade. Inclusive, leve um pão de queijo pra mim, tá lá, brincadeira, né? Outra coisa também é você fazer um vídeo de piada do show. Então, por exemplo, lá tem uma piada, ou uma parte do show, uma parte, né? Também. Vale só para artista de stand-up? Não, vale para todo tipo de artista, palestrante. Inclusive, a gente tá agora com um projeto bem legal com alguns palestrantes, tá? Outra coisa também. Então, por exemplo, tem outros criativos também que eu gosto bastante, que tá entrevistando ali, também é legal. E no final, né, aquela chamadinha. Esses são assim, mas vou dar exemplo, tem alguns que, se você tem uma promoção de lote, acho que é legal você colocar. Mas eu vou ser bem sincero pra você. Criativo, quando você tem lá um artista que roda o Brasil, tem 70 shows, às vezes o artista não tem capacidade de mandar tantos vídeos, tantas coisas pra você. Então, é legal você ter, de certa maneira, uma máquina ali que faça criativo sem depender tanto do artista. Isso é muito importante. E, cara, agora eu tô ensinando a fazer gestão de anúncio pra esse mercado. Cara, não é a minha ideia. Tô falando que eu tô tentando passar uma das coisas que eu aprendi, parte boas, parte ruins, mas tudo bem, faz parte. Anunciar cedo demais da barriga, eu acabei de falar. Então, anunciar remedo e anunciar na hora errada também. Anunciar sem tempo de tração antes do show. Também é ruim. Vamos lá. O que funciona? Então, basicamente, agora é basicamente um resumo, né? Porque eu falei tanto já, é basicamente resumo. Mas o que realmente move vendas de ingresso? Cidade certa, criativos. Hoje em dia, prioriza um pouco de Reels, tá dando muito certo. Tá? Gatilhos emocionais. Quando eu falo gatilhos emocionais, cara, eu odeio marketing. Cara, eu sou um marqueteiro. Eu sou um vendedor que virou marqueteiro, que virou programador. E uma coisa que eu odeio, cara, que eu odeio assim, é um marketing forçado de gatilhos mentais e tudo mais. Mas eu vou dar exemplo. Você precisa colocar, às vezes, não é aquela, vai acabar. Não, cara. Às vezes você precisa colocar nos primeiros 15 dias uma estratégia de que quem comprar ali vai ter um bônus. No meio, assim, quem ali naquele meio que é uma barriga ali, às vezes tem uma estratégia para aquela barriga, entendeu? Ter um gatilho mental ali, pô, eu tô chegando, às vezes solta o vídeo X nessa época, entendeu? Que é um pouquinho mais convencimento. Cara, tô a fim de falar uma coisa. Eu queria muito falar uma coisa, eu não sei se vai dar tempo. Não vou falar aqui agora, mas é um vídeo. Basicamente eu falar sobre os tipos de criativos, eles têm. Você não pode simplesmente fazer criativo para vender, você tem que fazer um criativo para se comunicar com o público. Por exemplo, o público já te conhece. Um criativo simplesmente com um banner, e o cara é um super fã, um banner é a cidade, acabou. Você vai vender para aquele cara, tá? Se você tem uma demanda muito grande naquela cidade, esse criativo vai ser suficiente para você lotar às vezes o show lá e pronto, final. Entendeu? Agora, se você quer ir além, vou dar exemplo, né?
você às vezes tem um criativo da cidade que fala com a cidade, aí você tem um criativo, então soltar elas às vezes não é uma estratégia que a gente usa habitualmente, mas é uma estratégia que eu, porque eu não faço geralmente porque a gente já usa a cidade correta, já tá no lugar certo, a gente sabe se vai ter um produtor local que tá junto, que faz ali uma mídia também. Cara, lembrando, gestão de anúncio, cara, não é que resolve o show, cara. O show é muito vendido pelo artista. Por exemplo, tem artistas nossos que não vendiam bem, começou a fazer um seguinte, quinta-feira ele começava a falar dos shows da quinta, sexta, sábado e domingo. Ele começou a vender muito show, porque os stories deles começou a entregar para aquela cidade, então ele ajudou muito. Então, cara, é por isso que eu falo, gatilhos mentais, a pessoa certa, a comunicação certa e mais os anúncios fazem a junção. Mas, cara, sem dúvida, assim, você ter uma lista, saber pra onde ir, cara, fazer um show, cara. Ou melhor, contratar um show numa cidade que você não tem demanda, daí você gastou 5 mil num teatro, cara, é absurdo, sabe? Absurdo. Isso acontece bastante. Né? Você tem lá a cidade 7, uma chance, reforço, gatilho, escassez, tá, beleza? Tem mais uma coisa aqui. Dados. Aprender com os dados e separar a campanha boa, a campanha... Cara, assim, essa parada de dados é uma coisa muito foda, assim, porque os dados são muito importantes. Por exemplo, primeiro, cidade que um artista mais tem potencial de vender. Outro dado muito importante é quantas pessoas estão entrando na lista. Então, por exemplo, eu tenho uma lista, mas quantos estão entrando aí na lista? Porque às vezes é uma lista antiga, né? Tudo mais, mas, por exemplo, outra coisa, fazer uma campanha para levar para a lista. Eu vou dar exemplo. Então, geralmente o que eu faço aqui? Eu gosto de começar uma campanha não direto para vendas, eu levo para pré-venda, então eu coloco lá R$ 200, de 2.000 coloco R$ 200. Esses R$ 200 vão captar. Se eu vejo que o lead está custando 30 centavos, 40 centavos, uma pessoa interessada no show daquele artista está custando 30 centavos. Cara, é muito boa, assim, 10 centavos cara, papo de a gente fazer 2 sessões, às vezes até previsibilidade de, às vezes, não fazer com um produtor local. Cara, eu não tô querendo dizer que, mas eu vou dar exemplo, às vezes um produtor local ajuda muito, cara, eles têm rádio, contato com as áreas e tudo mais, né, e muito mais. Mas às vezes a gente sabe que a nossa estratégia, a gente poderia lucrar mais para o artista, para a produtora, né, e tudo mais. Então isso eu vou te falar, isso não é muito, isso eu tenho, a gente nem levanta tanto esse embate ali, porque inclusive é uma briga minha, assim, dentro do lugar onde eu trabalho, é que a gente teria, de certa maneira, uma previsibilidade. Às vezes, pô, se eu vi que teu lead tá custando muito barato, uma pré-venda, antes de fechar o show, de estar um contrato assinado com o teatro e tudo mais, já sei que vai bombar. Cara, às vezes ali que você consegue negociar, você vê assim, pô, um teatro maior, um custo menor. Então, você tá vendo, cara, tudo fica mais fácil. Então, você ter esse dado de quantas pessoas estão entrando na lista, por que custo desses R$ 200, ter uma forma de comunicar com elas assim que abrir vendas, para elas saírem comprando, ter uma mensagem ali que traga uma emoção, cara, faz toda a diferença. E daí, outra coisa também, o que é realmente importante, a partir do momento que eu peguei e disparei. E geralmente acontece, a gente faz uma captação de 7 dias para entrar dentro das métricas do Pixel. 7 dias captado, a gente vai lá e dispara. Dispara de uma maneira simples lá, então, cara, antigamente fazer tudo na mão era uma loucura, mas disparou, a pessoa tem uma comunicação, recebe uma comunicação com o show, às vezes é no link da bio, às vezes compra direto. A gente tem uma abertura de 95% pelo WhatsApp, então todo mundo realmente recebe essa mensagem. As pessoas cadastraram o número certo e tudo mais, mas a partir do momento que a gente tem essa primeira leva de vendas, a gente já sabe, pô, como que vai ser. Então, cara, a gente tem basicamente 90 dias, 60 dias de campanha, a gente já vendeu lá 100 ingressos dos 400, dos 500, e a gente começou a colocar para venda, e as primeiras vendas, depois da leva dos super fãs, ficaram lá 10, 7 reais, ficaram por 15 dias, a gente já sabe que tem um show que provavelmente não vai dar ruim, é um show que vai chegar, e daí a gente tem que se preocupar um pouco com a barriga, com a verba que a gente tem até o final, a comunicação, e às vezes a gente faz um disparo no final. Geralmente a gente não faz um disparo nos últimos dias, tá? Porque já tá lá com a perspectiva e tudo mais. E assim, cara, tem gente aí que fala que consegue numa terça de manhã, na terça à tarde vendi 135 ingressos, cara. Cara, só pra você ter uma noção, a gente fez um lançamento aí do especial de um show de um dos nossos artistas, acho que é agosto. A gente captou 17 mil leads, basicamente a gente tem umas 15 cidades, assim. A gente gastou R$ 200 em cada. A gente tipo, tem uns 17 mil leads, foi acho que 9 mil captados e o resto que a gente já tinha. E a gente disparou, a gente fez venda de 2 mil ingressos. 2 mil ingressos.
em 48 horas. Eu vou falar 48 horas porque eu sei que foi mil vendas. Cara, isso não é meu. Porque assim, até porque tem um embate assim. É, é link show, é o artista que postou, que tá junto, é a nossa campanha, é a nossa estratégia, cara, é o banner que tá legal, é as cidades que estão alinhadas, tá vendo, cara, é várias coisas, e por isso que eu falo, quem entende de verdade não fica falando, ai, um funil, umas coisas pra te enganar, porra, vai tomar, cara, esquece. Tá? Mas basicamente as métricas importam. Então, se você não tem métricas, você faz métricas. E muitas vezes minha equipe aqui da empresa que eu trabalho, elas pedem algumas métricas e que não tem como hoje. Por exemplo, as etiqueteiras geralmente não trazem métricas pra gente. Isso é loucura, porque as etiqueteiras deviam estar mais alinhadas. A evolução de dados e tudo mais. Então a gente acaba sofrendo um pouco de não ter dados de volta, de compras mais rápido, de dados para a gente mandar comunicação ali. Mas o mercado está vindo bastante, por isso que eu estou aqui para ir junto com vocês e a gente crescer junto, tá? Então, a cidade, ritmo das vendas, o criativo, né? E a fumaça. O que é a fumaça? Até vou ver o que eu coloquei aqui. Cara, tudo isso aqui que eu fiz, essa apresentaçãozinha foi feito por IA. Calma aí, de falar. Eu escrevi o que eu queria e mandei pra ela. Eu falei, faça uma apresentação disso aí. Então, eu falei, não coloque nenhum texto diferente da que eu escrevi. Então, tudo que tá aqui em tese foi eu que escrevi. Mas, quem falou que eu lembro tudo? Métricas e vaidade. O massa. Alcance, impressões, parecem bons relatórios, mas não enche casa sozinhos. O que importa é o que vira ingresso. Cara, pixel instalado, sem pixel instalado, já começa errado, porque... vou dar exemplo, pixel, lembra que eu falei daquele cara que fala, do investigador que manda os dados para nossa campanha? Esse cara é um dos caras mais importantes, porque esse cara vai mandar pra gente. Tem muita gente que não funciona hoje tão bem em pixel por causa das leis, a IGPD, o cache, o cookie do Google, cara, funciona muito bem. Ele sabe quem atacar, então, cara, não... Assim, claro que uma API de conversão da etiqueteira, mas as etiqueteiras estão evoluindo, vamos com calma, vamos pedindo devagar para elas, tá? Mas Alva Adesivo, alcancei 1 milhão de pessoas. Uma campanha de reconhecimento alcança 1 milhão de pessoas muito facilmente, às vezes em São Paulo. Mas ela não vende nada. Não vende uma campanha errada. Então tem que ser uma campanha de venda para vender. Tem uma campanha de lead para vender. Cara, acho que só eu sou o cara que gosta de fazer uma campanha de, de, de lead e uma de venda na mesma campanha para gerar esse lead e depois vender para ele por um preço. Olha só, cara, essa questão de gerar leads mais barato. Uma pessoa custa 30 centavos. Cara, se você faz 30 centavos por pessoa e você dispara para ela, então, por exemplo, foi lá, captei 1.000 pessoas, fiz um disparo para essas 1.000 pessoas. Vamos dizer que cada um custou lá 10 centavos, 15 centavos. Faz as contas. Vai ser muito barato. Mas o que eu falo, cara, o mercado ele tá desatualizado e um dos motivos daqui é que quando eu apresentei Link Show para uma pessoa, ela não trabalha mais comigo, ela falou que o mercado não estava preparado, o mercado não entende e tudo mais. Cara, isso é bizarro. Ele falava ainda que muito das estratégias de Link Show, cara, a Link Show não inventou a roda, ela simplesmente facilita, porque não tem ferramenta que você gerencie ali de quantidade. Barato. Ali, é muito barato. Que o plano é 259 para um artista e 559 para produtora, que você pode ter artistas ilimitados. Né? Cara, tem pessoas hoje que só para tirar o link da bio, colocar o link da bio, paga uma pessoa só para fazer isso, cara. Só pra fazer isso. Eu sei. Porque basicamente a Link Show nasceu muito de uma substituição de uma pessoa que saiu da empresa. E a gente falou, cara, deixa que eu substituo aqui. Tava dando problemas no Linktree, a abertura é muito demorada e tudo mais. Tá? Inclusive tem versões novas da Link Show. Tem alguns artistas que estão com uma versão que era a primeira lá de trás, que era lá de janeiro. Hoje já tem versões novas. Então vai pesquisando aí, cara. Veja lá um pouco da Link Show. Na verdade, não. Vem falar comigo, eu faço uma reunião com você e aí eu te mostro. Se você quer também uma empresa que faça isso para você, hoje eu sou exclusivo dessa empresa que eu trabalho hoje. Por muito tempo eu fui exclusivo deles, mas hoje tenho alguns parceiros que basicamente trabalham comigo, então eles fazem tudo que eu falo para eles, eu gerencio eles ali, mas eu não estou ali, né? Mas ainda faço algumas reuniões, então, gente, se eu tenho tempo ali, eu sempre tô. Mas, cara, essa galera é bem foda e essa realmente é a Ampli Show. Ampli Show é uma agência, Link Show é a nossa ferramenta e agora a gente tá vindo também com a minha ideia é fazer um curso, cara, eu odeio essa parte, mas, cara, isso que o cara me falou abriu minha mente. Ele falou assim, cara, o mercado não está para isso, para essa inovação e tudo mais. Cara, realmente, tem gente quando eu bato papo assim, sobre Link Show, eles ficam meio sem entender o que é, porque eles, cara, é uma coisa que é gerencia elite. Mas pra gente que é de marketing, é normal, cara. Mas pra galera que contrata show e fazia, cara, entendeu? É foda, cara.
as pessoas não entendem muito o que é Pixel, não entendem muito como o anúncio, não respeita muito as verbas e tudo mais, então é meio complicado. Então, fica ligado, tá? É isso. Vamos lá? Fumaça, alcance, tá, beleza. E próximo passo, quer parar de queimar verba? Precisa de alguém para cuidar dessas campanhas? Vem falar com a Ampli Show. Cara, assim, vou ser bem sério pra vocês, cara. Eu estar com a mesma empresa há mais de 4 anos no mercado onde que geralmente gestor de anúncio não para, cara, gestor de anúncio não para em lugar nenhum. Tá? Eu vou falar um pouquinho merchandising minha. Eu basicamente trabalhei 4 anos como vendedor. Nesses 4 anos eu fui vendedor de software, vendi. Cara, vendia muito software, eu gostava muito. E daí eu virei gestor de vendas. E depois eu fui para publicidade, fui para uma empresa de publicidade centenária. E não gostei muito, assim, de vender publicidade, tipo, em revista física, era bem isso que eu fazia, né? Mas eu queria ir pra lá, voltei para a área de software, por uma das maiores empresas de software do Brasil. Acho que cara, eu acho que é maior, tirando essas duas, tipo, TOTUS e SAP, sabe? Ela é maior, cara, é gigante. Fui contratado pelo CEO, que hoje é presidente. Outro cara gigante, cara, tem teatro com o nome da empresa, coisa linda. Mas fiquei pouco tempo lá, mas também fui gestor de vendas, e daí eu quis migrar minha carreira para marketing. Daí eu trabalhei numa empresa que vendia curso de marketing, física, cara, maravilhosa, de Curitiba, cara, não tá de falar aqui, mas trabalhei um pouco ali, mas era muito para aprender, então que eu tinha todos os cursos de graça, então trabalhei lá e aprendi, daí basicamente fui para uma startup, né, sendo gestor de marketing e vendas. Era vendedor ali naquela empresa, daí fui gestor de marketing e vendas, pode acabar. E daí veio a pandemia, essa startup meio que teve que fechar, que era uma empresa de escola, assim, bem legal, esse cara gostava muito. E eu peguei lá com, acho que tinha 95 alunos em um ano, uma escola bem pequenininha. A gente foi para 215 alunos, assim, em 2 meses, cara, bizarro, um ano, cara, foi muito massa. Tô falando que eu realmente sinto muito orgulho. E daí eu virei. Uma pizzaria me chamou para fazer um marketing ali para eles. Eu comecei a ver que 2, 3 clientes eu já tava, tipo, valendo o valor que eu ganhava lá naquela startup. Comecei a migrar, abri uma agência, fiquei basicamente 3 anos e meio com a agência. Um dos meus clientes era esses caras dessa empresa, e eles me contrataram como cliente. Um tempo depois, falaram, cara, o que você quer para ficar só com a gente? Eu falei, ó, minha carteira é essa, eu tinha mais ou menos 20 clientes na época. Tinha alguns cinco funcionários e tudo mais, fiquei só com eles, era novo ainda. Recém que eu tinha casado com minha esposa, estamos 5 anos, estou basicamente 4 anos e pouco nessa empresa. E nessa a gente cresceu junto, essa estratégia de fazer lista, disparar, né, de uma maneira segura, mas era tudo na mão, eu fazia tudo na mão. Cara, não tiro. Lembra assim, o artista que vende, eu faço uma ponte de mostrar. Cara, esse gestor de anúncio que fica falando, gestor de tráfego, que fica falando que faturou 10 milhões. 10 milhões né, para os clientes dele. Cara, é igual se fosse um cara que trabalha na lotérica falar que movimentou mais de 50. Cara, só passou pela mão do cara, velho. O cara não é dono, não tem nada ainda. Então, cara, eu falo pra vocês, cara. Deixa eu mudar aqui. Falo pra vocês, tome muito cuidado com esses caras de marketing. Então, eu peguei, fiquei com eles, desenvolvi Link Show. Então é uma ferramenta da galera, uma pessoa que veio de vendas, uma pessoa basicamente que ama o marketing, e fez o marketing. Cara, porque eu fui pro marketing, amei o marketing, é mais louco ainda a história, poder contar outra história. E daí, acabei parando nesse mercado, desenvolvi uma nova ferramenta para esse mercado, mais de 4 milhões, tenho propriedade, tenho 30 anos, tenho uma esposa, 2 filhos, e hoje atualmente moro na Espanha. Tudo isso me trouxe para cá também, então é muito legal, cara. Tô muito feliz, né? E tô precisando. Então, se você quiser saber mais pelo Link Show, facilitar aí tanto a parte de marketing quanto a parte operacional, também, cara, é a ferramenta feita para esse mercado. E também precisa de alguém que cuide dessas campanhas, faça isso para você. Inclusive, acho que se você contrata a galera da Ampli Show, você ganha Link Show e eles gerenciam a Link Show para você, fazem as imagens para você. Quando fala de imagem, acho que eles pegam um banner que você já fez do artista, e sempre quando você vier uma cidade nova, você simplesmente coloca ali eles vão pegar e vão fazer essa imagem ali que você já tem, né? Então eles vão trocar cidade, tá, estado para ficar mais rápido. Tem outras coisas que eles fazem também, é bem legal. Vocês falam com o pessoal lá, manda mensagem, tá? E acredito que. Puta, que tesão de vídeo. Esse vídeo foi o primeiro de muitos. E o próximo, se eu não me engano, vai ser como que é a estrutura de campanha
a minha estrutura de campanha. É isso? É isso não, né? Tudo isso. Tem bastante coisa aí pra bater, vai sair uns cortes, vai sair uns momentos, então... Será que a gente faz uma recapitulação? Acho que não, né? Não precisa. Valeu, pessoal. Vou deixar aqui essa parte aqui. Então, temos a Ampli Show, Link Show. E logo mais vai sair um curso. Nossa, um curso, cara. Que a gente pensa que é pra em 2017, né? Mas, cara, outra coisa que eu fiz também. Minha esposa foi influencer, então ela dava curso pra mães que, sabe, cara, não gostou mais. Ficou mais ou menos 2 anos, até nossos filhos não precisarem mais. Dela migrou hoje, mexe com outras coisas, mas a gente teve bastante sucesso, foram uns 70 mil reais. Cara, tem bastante experiência em marketing, tem bastante coisa pela frente, aí já queria muito poder ficar conversando, falando mais sobre esse tema. Cara, cada trechinho aqui poderia ser um vídeo novo. É nóis. Até.